gente! Boas entradas no novo século! Olha o jornal, primeiro número do novo século! Olha o jornal, primeiro número do novo século! Excelentíssimos senhores deputados, o novo século nos traz grandes esperanças. É o século da ciência, do progresso, da eletricidade, da engenharia e da medicina. Epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Dizem que a varíola vem aí. Epidemia em São Paulo! Epidemia em São Paulo! A situação da saúde é uma vergonha nacional. Epidemias de todas as doenças pestilentas: cólera, varíola, malária, tuberculose, febre amarela e peste nas principais cidades brasileiras. Uma parte, nobre deputado, soube que um navio de imigrantes que vem da Europa para a Argentina, anunciando com vantagem que não irá aportar nas costas pestilentas do Brasil. E nós, como é que ficamos quando caímos doentes? Como sempre foi, ora pois. Os ricos têm seus médicos, seus doutores. Nós o que temos são as benzedeiras e a caridade. É dever de todas as mulheres que tenham um sentimento cristão levar a caridade aos pobres, atendendo-os nas doenças, como fazem as irmãs das Santas Casas de Misericórdia. Extra! Epidemia cada vez mais grave! Extra! Estas epidemias mancham o nome do Brasil no estrangeiro. Deste jeito, os imigrantes não mais virão para cá. Uma parte, nobre colega. Sem imigrantes, não há quem colhe o café. E nem quem trabalhe em nossas fábricas. Depois que é finita a escravidão e veio a república, É o capitalismo que nasce em nosso país. precisamos della mão de obra livre, dell'immigrante para a expansão del café. É vital sanear portos, estradas de ferro, fazendas e cidades. Diretoria Geral de Saúde informa, Dr. Oswaldo Cruz é nomeado diretor. Estamos criando o Instituto Soroterápico de Manguinhos para a produção de vacinas. Realizaremos uma campanha organizada como se fosse a guerra. Quem não cooperar é um inimigo da saúde pública e, como tal, será tratado. Os doentes de moléstias contagiosas serão obrigados à quarentena e sanearemos o Rio de Janeiro. Como prefeito do Rio de Janeiro, repito, temos que limpar o centro dos pobres e dos cortiços. Vamos logo! Vamos! Nossa casa! Sai! Sai! Vamos logo com isso! Vamos! Vacina contra a varíola é obrigatória! Vacina contra a varíola é obrigatória! Ninguém pode me obrigar! Eu não vou permitir! Nós, os militares positivistas, somos contra a vacinação obrigatória. Reconhecemos o progresso da ciência, mas a imposição das campanhas contraria a liberdade e o direito dos cidadãos. Estoura revolta contra a vacina obrigatória! Estoura revolta contra a vacina obrigatória! Abaixa 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 a vacina obrigatória! Essa revolta é um absurdo. Temos que tratar da questão da saúde como uma questão de polícia. Derrotada a revolução contra a vacina! Derrotada a revolução contra a vacina!
Dizem que o doutor Emílio Ribas está morando com os doentes de febre amarela. Ele quer provar que a doença não se transmite assim, pelo convívio com os doentes. Bom, até agora ele não pegou a doença. É com prazer que anunciamos o término das obras de saneamento da cidade de Santos, dirigidas pelo eminente doutor Emílio Ribas. De agora em diante, o Porto de Santos não mais será atingido pelas terríveis epidemias. La industria tem crescido, estamos progredendo. La guerra impediu que artículos como tecidos, calçados e chapéus continuassem sendo importados. Então, passamos a produzi-los aqui. Operários das indústrias têxteis em greve! Operários das indústrias... Ma lo que me preocupa sono estas agitações operárias, estes anarquistas que não se contentam com nada. Greve operária abalam fábricas no Rio e em São Paulo! Greve operária abala fábrica no Rio e em São Paulo! Greve! A gripe espanhola mata milhares de pessoas no Brasil! A gripe espanhola mata milhares... A gripe espanhola é um castigo dos céus! Todos os pecadores vão morrer! Nossa, pra onde será que estão indo tantos caixões? Não sei. Só sei que os médicos não sabem o que fazer contra a doença. E o governo nada faz. E a saúde pública, muito menos. A cidade de São Paulo está nas mãos dos grevistas. Governador foge para o interior. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Os grevistas fazem acordo com os patrões e voltam para o trabalho. Os grevistas fazem acordo com os patrões e voltam para o trabalho. Os tenentes se revoltam e tomam o forte de Copacabana. Com a palavra, o nobre deputado Eloy Chaves. Esta lei que apresento regulamenta as caixas de aposentadoria e pensões que serão financiadas pelas empresas, por seus trabalhadores e pela União. Como ministro da Justiça, vi a força irruptiva das greves gerais em nosso país e assisti à Revolução Bolchevique. Como legislador, pretendo diminuir as tensões sociais para que não se repita isso em nossa pátria. Os trabalhadores dessas empresas poderão ter agora assistência médica e, após alguns anos de trabalho, aposentarem-se condignamente. Doutor Paula Souza volta para o Brasil! Dr. Geraldo Paula Souza, o senhor acaba de voltar dos Estados Unidos, onde fez um curso de saúde pública na Johns Hopkins e em seguida iniciou as obras do Centro de Saúde. O que é o Centro de Saúde? A obra do Centro de Saúde é social e educativa. Contrapõe-se à higiene obsoleta e o espírito policial de outras épocas. O médico sanitarista e as educadoras sanitárias substituem os guardas, inspetores e delegados. A família, célula máter da sociedade, é o centro da nossa ação. A coluna Prestes percorre o interior do país. Os tenentes querem reformar o país. Os tenentes querem reformar o país.
revoltosos estão chegando ao Rio de Janeiro. O medo se espalha na população. Falei que amarraram meu cavalo no belisco, eu não falei? Falou, tchê. Atenção, muita atenção! Getúlio Vargas tomou posse como presidente, em meio ao entusiasmo da população. Trabalhadores do Brasil, recebo este cargo em nome de vocês e governarei com pensamento voltado para os mais pobres e desprotegidos. Dizem que os homens que viviam da exportação de café perderam o poder e quem manda agora são os empresários, os industriais. Atenção, senhoras e senhores. O presidente Getúlio Vargas anuncia à nação seu mais recente decreto. Trabalhadores do Brasil, por meio deste decreto, estou centralizando e uniformizando as estruturas de saúde. O doutor Getúlio é mesmo o pai dos pobres. São Paulo se levanta em armas para combater Getúlio Vargas. São Paulo exige a Constituição prometida em 30. Será que é só isso mesmo? Ou será que foi a elite paulista que não gostou de ficar de fora do poder? São Paulo se rende. Getúlio planeja Constituinte para 1934. O presidente Getúlio Vargas vai falar ao povo brasileiro. Trabalhadores do Brasil, estou nesse momento criando o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Logo, todas as categorias profissionais terão seus IAPs para substituir as caixas, que são poucas e ineficientes. Com os IAPs, os trabalhadores vão descontar uma fração mínima de seu salário, para depois ter pleno direito à assistência médica, além de aposentadorias e pensões após uma vida de trabalho produtivo. Eu nomearei pessoas de minha inteira confiança para a presidência do Instituto, mas os trabalhadores participarão junto com os representantes patronais na administração dos IAPs. Você reparou, meu caro colega, na enorme quantidade de dinheiro que esses IAPs vão arrecadar? Não é possível todo esse dinheiro ficar parado. Ainda mais agora que este país necessita de tantos recursos para a sua industrialização. O presidente está pensando num regime de capitalização para aumentar a massa de recursos e também financiar a indústria. Que tal? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Mas e quem não consegue pagar as contribuições, como é que fica? Bom, deixa eu te explicar, companheira. Isso é que nem seguro de vida, entendeu? Você tem que pagar todo mês, durante 30 anos, pra aí você ter o direito a ter aposentadoria ou ter assistência médica. Se não pagar, não tem direito a nada. Isso, Os comunistas de Luiz Carlos Prestes, disfarçados na Aliança Libertadora Nacional, tentaram um levante militar para tomar o poder. Depois da tentativa de golpe integralista, o presidente Getúlio Vargas decretou o estado de sítio, o cancelamento das eleições presidenciais, o fechamento do Congresso e anunciou o advento do Estado Novo. Trabalhadores do Brasil, aproveitando a situação especial que nos encontramos, quero anunciar a criação do Ministério do Trabalho e saudar nosso sistema previdenciário formado pelos IAPs, que se constitui num dos mais modernos do mundo. Atenção, Brasil!
As tropas do ditador alemão Adolf Hitler acabam de invadir a Polônia. Teme-se que esse seja o começo de uma nova guerra mundial. Trabalhadores do Brasil, é um imperativo moral que lutemos ao lado das nações democráticas. Que nos deram como um prêmio por bom comportamento coisinhas como Volta Redonda. Mas eles pagaram tudo. Não. A nossa parte foi paga, sabe como? Com o dinheiro dos IAPs, entendeu? O Getúlio, ele tá tirando o dinheiro da Previdência, que é do trabalhador, e tá usando para investir na industrialização. Vocês sabem, aquela parte que é tão cara, que nenhum empresário quer bancar? Sim. É essa. E toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu. A galinha morreu. Doutor, o que o senhor vai fazer na Amazônia? Eu faço parte do CESP. Essa iniciativa da nossa saúde pública para combater a malária e proteger os soldados da borracha. Os americanos financiam o CESP porque eles precisam da borracha para o esforço de guerra. Mas qual a importância disso para nós? Para o Brasil, a importância de programas como o CESP é fundamental. Ele faz parte da saúde pública que vem combatendo as epidemias. São ações que têm um comportamento preventivo. É uma preocupação mais social. Nós vamos a lugares onde a saúde pública nunca chegou. Existem expedições que vêm percorrendo o interior deste país, descobrindo doenças, como fez o Carlos Chagas. Algumas expedições são mais recentes, como a dos irmãos Vilas Boas, junto com Noel Núteus, que vem trabalhando com índios, combatendo epidemias, criando uma noção de Brasil que é muito diferente daquela que se fala nos salões de chá. Há um país a ser descoberto. E a saúde pública tem um papel muito importante nisso. Se você tem a coragem de usar malandragem pra meu dinheiro, tomação não há de mim. Eu digo e repito que não acredito. Se você tem a coragem. É cada vez maior a oposição ao Estado Novo. Abaixo Getúlio! Atenção, Brasil! O ditador Getúlio Vargas foi deposto. Teremos eleições para presidente. Viva o General Dutra! Viva Luiz Carlos Prestes, senador por São Paulo! Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil! Livre, unido, democrata e progressista. Os comunistas elegeram muitos senadores e deputados, mas a festa durou pouco. O Partido Comunista é posto na ilegalidade. Boa noite, queridos ouvintes. Nesta noite de gala, sob o patrocínio dos laboratórios Saratudo, vamos apresentar para vocês uma entrevista com o representante do nosso patrocinador, Dr. Roberto José. Voltamos logo após os nossos comerciais. Gripou? Tome Gripex dos laboratórios Saratudo. Dr. Roberto José, nos últimos anos, quais foram os maiores avanços da saúde em nosso país? Nesse período, o modelo dos centros de saúde vem enfrentando a oposição dos médicos e especialistas. A influência dos americanos, que se tornou muito forte durante a guerra, levou o Brasil a adotar o mesmo modelo de atenção à saúde deles. Um modelo baseado em grandes hospitais, onde há médicos de todas as especialidades e grande quantidade de equipamentos. Ao inaugurarmos esta nova ala do hospital, quero ressaltar, esta é uma tendência do futuro. Cada vez mais teremos mais e maiores hospitais, modernos e equipados. Mais do que o espaço da saúde, inauguramos hoje o moderno espaço da doença, equipado com os mais modernos equipamentos e medicamentos desenvolvidos no esforço da guerra. É o começo de uma nova era na história dos hospitais.
Nossa, dizem que aí dentro tá cheio de aparelhos ultramodernos. Tudo americano. Então é aqui que eu quero ser internada. E os doutores agora são todos especialistas. Cada um só trata de um pedaço da gente. Pois é. O que deve ter de remédio novo? Então deve custar uma fortuna. Será que vão deixar a gente entrar? Eleições de 1950. Getúlio Vargas, deposto como ditador, volta como candidato à presidência. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Getúlio é empossado presidente, eleito pelo voto popular. Inauguro a TV Tupi para darmos início a uma nova fase nas telecomunicações brasileiras. 3, 2, 1, no ar. Está no ar a TV no Brasil. Trabalhadores do Brasil, depois da criação da Petrobras, que deverá trazer rapidamente autonomia em petróleo para o nosso país, quero anunciar a criação do Ministério da Saúde, pois as ações em saúde no meu governo cresceram tanto que passaram a exigir uma estrutura própria. 6, 5, 4, 3, 2... Telespectadores, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso já tradicional programa de entrevistas Noite de Gala. Agora, na televisão. Sempre numa gentileza dos laboratórios Saratudo. Quando eu me sinto fraca e sem energia, nada como um cálice do xarope Energol. Dos laboratórios Saratudo. De volta com o nosso convidado desta noite, o entrevistado Dr. Roberto José, já muito conhecido de todos vocês. Dr. Roberto, o presidente Getúlio Vargas criou um novo ministério, o Ministério da Saúde. Esse ministério vem fazer exatamente o quê? O Ministério da Saúde vem para fortalecer as ações em saúde pública, a medicina preventiva. As ações em saúde pública são muito diferentes da assistência médica individual, não é mesmo? Existem várias correntes dentro da saúde pública. Sim. Uma delas é dos médicos especialistas. Eles defendem programas verticais do tipo de doença. Tuberculose, lepra. Daí para construir leprosários para leprosos, sanatórios para tuberculosos e hospícios para loucos. Mas há outras correntes. Há os que criticam esse modelo e a segregação que ele gera. Vários propõem modelos como o centro de saúde e uma maior aproximação da medicina com as condições sociais do povo. Pessoas como o professor Samuel Pessoa, o Noel Núteus, o Dr. Josué de Castro, com a questão da fome, Dr. Mário Magalhães da Silveira, do Ministério da Saúde, que propõe, junto com outras pessoas, a criação de um sistema de saúde público para todos, em redes locais, numa visão municipalista. E isso é possível? Talvez daqui a 30 anos. E vamos agora aos nossos comerciais. Tosse? Mal-estar? Ora, dê um nocaute na gripe com Gripex, um produto Saratudo. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Carlos Lacerda acusa o governo Vargas de ser o mais corrupto da história. Um verdadeiro mar de lama. A crise se aprofunda. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. O general Lott comanda suas tropas e ocupa o Palácio do Catete para garantir o resultado das urnas com a vitória de Juscelino Kubitschek.
governo de Juscelino Kubitschek tem sido um período de grande entusiasmo, com o desenvolvimento econômico, a implementação da indústria automobilística e a construção de Brasília. Companheiros, todos os dias estão sendo criados novos IAPs e os antigos aumentam sem parar em números de associado, porque nossa classe não para de crescer. Nós estamos lutando para que todos os IAPs prestem assistência médica a seus associados, mas não aceitamos essa ideia de reunir todos os IAPs em um único instituto. Todos nós sabemos que existem IAPs mais ricos que atendem melhor. Se houver essa unificação, eles serão todos nivelados por baixo pelos piores IAPs. Isso nós não queremos. Varre, 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 pastorinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Doutor, os IAPs estão construindo novos hospitais? Alguns IAPs têm muito dinheiro e estão construindo seus próprios hospitais. Entretanto, algumas empresas não estão satisfeitas com o atendimento médico que os IAPs podiam fornecer. Aí então que surge uma nova ideia: a medicina de grupo. E como é isso? Empresas cuja finalidade é prestar serviços médicos privados aos empregados das empresas que os contratam. Quais são as vantagens desse novo sistema? Uma melhor seleção de sua mão de obra e ter empregados que faltem menos. É o futuro da assistência médica. As empresas médicas. Obrigado. E assim, senhoras e senhores, estamos terminando o nosso programa de hoje à noite. Desejamos a todos uma excelente assistência médica e uma boa noite. Atenção, Brasil! Tropas se movimentam para derrubar João Goulart. Quando Jânio renunciou, os militares não quiseram no governo seu vice Jango. Mas o movimento popular e a adoção do parlamentarismo permitiram sua posse. Um ano depois, um plebiscito determinou a volta do presidencialismo e Jango tentou a realização das reformas de base, entre elas a da saúde, com as quais queria mudar a face do país. Jango será capaz de resistir? Os militares tomarão o poder? Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E Jango foi derrubado. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram o então general Castelo Branco para a presidência da República. Tome cuidado. Estão prendendo todo mundo. Eu ouvi falar que tem gente sendo torturada. E não sai nada nos jornais. É uma censura braba. Eu sei que nosso salário vai mal. Com esse arroxo salarial, todo mundo vai ficar cada vez mais pobre. Companheiros, esta política da ditadura e o arroxo salarial estão levando a classe operária e a classe média à completa miséria. O êxodo rural está trazendo para a cidade populações pobres, o que só faz aumentar a doença e a mortalidade infantil. O governo está sucateando a saúde pública. Serviços que existem há anos ficando sem verbas. Programas importantes de saneamento básico sendo abandonados. Este governo só dá importância ao que pode ser repassado para a iniciativa privada. A saúde pública é um investimento tipicamente estatal. Portanto, a ditadura não quer nem saber do que pode ser feito.
Afinal, a saúde é um bem público ou privado? Boa noite. Hoje a principal notícia do dia nos vem de Brasília. O governo acaba de unificar todo o sistema previdenciário, IAPs e outros órgãos num sistema único que recebe agora o nome de Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. O novo instituto vai concentrar todas as contribuições previdenciárias do país, incluindo os trabalhadores da indústria, do comércio e dos serviços. Ele vai gerir todas as aposentadorias, pensões e assistências médicas dos trabalhadores do Brasil. Agora que juntaram todas as contribuições num só instituto, você já imaginou o tamanho da massa de dinheiro gerada dessa forma? É enorme. Deixa eu calcular. Eu acho que é quase igual ao orçamento da nação. Soy loco por ti, América. Yo voy traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Brasil, Brasil, Brasil. Nos gramados do México, o Brasil ganha a Copa de 1970. A televisão brasileira acompanha este evento. Começa a transmitir pela primeira vez em cores. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, em meu coração. Todos juntos vamos. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Brasil, Brasil, Brasil. O governo federal anuncia uma série de obras gigantescas com o objetivo de impulsionar a economia brasileira para uma era de crescimento ininterrupto. São exemplos destas obras a abertura da estrada transamazônica, a construção da ponte Rio-Niterói e a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Olha só para onde está indo o dinheiro da Previdência. E a saúde do povo, como é que fica? O governo federal, através do INPS, criou linhas de financiamento a fundo perdido para que a iniciativa privada construa hospitais particulares visando ampliar grandemente o número de leitos hospitalares. Estes hospitais atenderão os trabalhadores inscritos na Previdência Social. O governo federal anuncia a extensão da Previdência aos trabalhadores rurais. A grande massa de homens do campo passa também a ter direito à assistência médica e à aposentadoria. É preciso reconhecer o mérito a este governo. Desde a sua criação, a Previdência Social nunca atendeu a tantas pessoas. É a maior extensão de benefícios de toda a sua história, acompanhada da maior extensão de rede hospitalar que se tem notícia. Uma parte, nobre deputado, uma parte. É também o maior orçamento da história, utilizado sem o controle do governo, financiando hospitais privados, obras faraônicas como a Transamazônica e permitindo fraudes, porque não há fiscalização dos serviços médicos executados pela rede privada. É mentira! O nobre deputado é um subversivo, um comunista! Ou a gente se organiza e vai à luta, ou... E é essa miséria que está aumentando as doenças e matando as nossas crianças. O governo não investe na saúde pública. E se reclamar é pau. Estão sucateando a saúde pública. Aqui na vila houve um caso de meningite. E a criança morreu. Epidemia de meningite. Riscos de contaminação. Não pode entrar aqui. Posso sim. Essa notícia é que não pode ir ao ar. Mas o que é isso? Isso está censurado, não pode. Mas como não pode? É censura, meu caro. Já ouviu falar? 2, 1, no ar. Boa noite, senhores telespectadores. Segundo fontes do governo, casos isolados de meningite não chegam em hipótese alguma a caracterizar uma epidemia.
Os boatos alarmistas se devem a uma campanha subversiva e insidiosa, instigada pelos inimigos da democracia. Água, abaixa a carestia, posto de saúde. Água, abaixa a carestia, posto de saúde. Água, abaixa a carestia, posto de saúde. Água, abaixa a carestia. Como nasceu o movimento de saúde? O Movimento Popular de Saúde nasceu aqui na periferia. Já conquistamos centros de saúde e agora vamos eleger nossos conselheiros populares de saúde para avançar na luta. Nós, trabalhadores da saúde, estudantes e professores, estamos juntos nessa luta. A saúde é uma conquista popular. Olha esse material que eu encontrei. Aqui diz que experiências inovadoras em saúde estão acontecendo em vários municípios do país, centradas na atenção básica, buscando uma alternativa à assistência hospitalar. Olha só, tem coisas desse tipo acontecendo em muitas cidades. Campinas, Bauru, Niterói, Londrina, Montes Claros. Talvez valesse a pena a gente gravar nesses lugares. O governo federal tomou a iniciativa de criar o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SINPAS, que passa a reunir todos os órgãos de assistência médica no INAMPS e de todos os órgãos de aposentadoria e pensões no INPS. A administração dos recursos financeiros do sistema passa a ser controlada pelo IAPAS. Linha de montagem, a coragem. É necessário a verdade de cada um de vocês. Se vocês se manterem coesos, eu não tenho dúvida que vocês vencerão mesmo dessa iniciativa. Que seja, mas sei que seja o que será. O que será que se veja vai passar por lá. Pensamento, tem sustento, fé, café com pão, companheiro, paradeiro, mão, irmão. A mão, o ferro, a ferragem, o elo, a montagem do motor. E a gente desce engrenagem, sai maior. As cabeças levantadas, máquinas paradas, Nós, do Movimento Popular, já percebemos que a saúde é uma conquista de nossa luta por uma vida digna e uma sociedade justa para nós e os nossos filhos. A nossa força é a nossa união. E as nossas vitórias animam outros movimentos. A saúde agora também é discutida pelo povo. Estamos elegendo conselhos populares e queremos ter vez e voz nos serviços que já conquistamos e nas políticas de saúde. Porque não podemos admitir uma política que deixa a saúde pública em segundo plano, deixando populações inteiras sem assistência e escondendo as epidemias de poliomielite, de meningite, com a ação da censura, enquanto os donos de hospitais enriquecem às custas da Previdência Social. Declarações de autoridades ligadas à Previdência dão a entender que o sistema previdenciário está tecnicamente falido. O IAPAS não dispõe mais dos recursos necessários para manter a assistência médica através do INAMPS, nem aposentadorias e pensões através do INPS. Medidas estão sendo tomadas, como a diminuição dos gastos e benefícios e o aumento das contribuições. Defender na praça hoje! O voto direto!
vendo? Mais de 1 milhão de pessoas no comício. Cara, dessa vez, as eleições diretas para presidente vão sair. Sei não. A ditadura tá caindo. Mas as classes dominantes não vão entregar rapadura tão fácil. O Congresso rejeitou as eleições diretas. As eleições continuam indiretas e serão disputadas por Tancredo Neves e Paulo Maluf. A Previdência Social está falida. A população não tem como receber uma assistência médica decente. Doutor, por que a saúde no Brasil está falida? Não é a saúde que está falida, é a Previdência. Veja, a estrutura que Getúlio criou já era a mesma de hoje. Uma estrutura seguro-saúde. Enquanto a economia cresce, tudo bem. Mas em períodos de crise, quando a economia não cresce, existem muito mais pessoas necessitando de atendimento médico e se aposentando do que entrando para o sistema. Ou seja, mais dinheiro saindo e menos entrando. Doutor, o senhor nos disse que além da falência da Previdência, há um outro motivo para a crise da assistência médica. O senhor nos responderá isso depois dos nossos comerciais. É só até sábado, hein? Aproveite agora. Laboratório Sara Tudo liquidando todos os seus produtos. Descontos de 50% em antibiótico, 40% em analgésico e 30% em anti-inflamatório. Venha, aproveite até sábado. Venha, venha! Então, doutor, qual outro motivo? Nos anos 70, o governo construiu e equipou centenas de hospitais privados por todo o país, utilizando recursos a fundo perdido. Ao mesmo tempo, o INAMPS garantiu o pagamento da clientela atendida por eles. Quando os donos dos hospitais se sentiram capitalizados, se descredenciaram do INAMPS, deixando a população sem assistência médica. Estamos indo para Brasília, para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Sua abertura à população organizada é uma vitória da nossa luta. Aqui estamos, movimentos sociais, trabalhadores da saúde e gestores. Acumulamos muito nesses anos. Queremos um sistema único de saúde, público e de qualidade, para todos, com equidade e controlado pela sociedade, pelos conselhos de saúde. Essa é a nossa bandeira, que unifica a todos. Aprendemos com nossa luta que a saúde é uma conquista. Vamos mobilizar os movimentos sociais para aprovar na Constituinte as propostas da 8ª, que são as nossas propostas, e mudar os rumos da saúde no Brasil. É muita luta, caravanas, mobilizações, abaixo-assinados, mas estamos aprovando na Constituinte a criação do SUS, que é uma conquista popular. Conquistamos o SUS na Constituição. Ele é fruto da nossa luta. Garantimos lá os princípios que vão orientar um novo sistema de saúde que começa agora. O SUS tem como princípios a universalidade, a integralidade, a equidade e a participação social. Com o SUS, a saúde surge como direito e não mais como favor, privilégio ou caridade. É universal para todos, ricos e pobres, com ou sem carteira assinada. É integral, da vacina ao transplante. Com equidade, enfrentando as desigualdades sociais, construindo a justiça social. E com participação no debate das políticas e no controle público das ações e dos serviços, nos conselhos e nas conferências. Então agora os problemas da saúde pública serão resolvidos. Na verdade, uma nova luta começa agora. E os movimentos vão continuar participando? A marca mais importante do SUS é a participação. Sem ela, nada disso teria acontecido, né? Cada cidade vai poder contar com um conselho de saúde formado por usuários, metade dos membros, e uma outra metade será dividida igualmente entre os trabalhadores da saúde e os gestores. Eles debatem, fiscalizam e controlam as políticas de saúde e todos os recursos investidos. E as conferências? Periodicamente há uma conferência municipal, onde metade são usuários e sociedade civil, que debate e depois aprova o plano de saúde da cidade. E há também os conselhos e as conferências estaduais e da União, como foi a 8ª. Sem os conselhos e sem as conferências, o município fica fora do SUS e não recebe os recursos. E ninguém vai querer isso.
É fundamental que os movimentos não se deixem cooptar, que mantenham uma vida própria fora dos conselhos, com autonomia e independência, participando então da luta social. Em 1990, conseguimos aprovar a regulamentação do SUS com as leis 8.080 e 8.142. Há muitas dificuldades, mas os municípios vêm avançando com experiências inovadoras. Denúncias de desmandos e corrupção no governo levantam a possibilidade do impeachment do presidente Fernando Collor. As manifestações de rua pedindo impeachment do presidente Collor ocupam as ruas das grandes cidades brasileiras. Boa noite. A notícia do dia é a votação na Câmara dos Deputados em Brasília do pedido de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Tudo bem, o Collor nós já tiramos, mas a implantação do SUS ainda está difícil. Pois é, quem deveria ajudar não ajuda, só atrapalha. Com esse projeto do PAS que querem nos enfiar a goela abaixo... Ou a gente se associa a uma cooperativa, ou primeiro, eles sucateiam a rede pública por 2 ou 3 anos, depois vêm, pintam tudo, trocam os móveis, distribuem os hospitais e o dinheiro para os amigos. Essas cooperativas são uma farsa. No dia de hoje, 20 de dezembro de 1994, o público brasileiro será apresentado à rede mundial de computadores. A Embratel lança seu serviço experimental para que se possa conhecer melhor a internet. A crise na Previdência se aprofunda. Mesmo com a adoção do real e com o fim da inflação, não parece haver solução para o rombo na Previdência. O Ministério da Saúde acaba de lançar o programa Saúde da Família, que vai prestar assistência domiciliar à população. O programa de saúde da família, é a respeito dele que quero falar. Você acha que ele pode resolver os problemas da saúde através de uma assistência individual? Pode, desde que haja uma garantia da assistência clínica individual, da promoção e da prevenção da saúde. Caso isso não aconteça, corre o risco de repetir o mesmo modelo anterior. Somente agora, em 1995, é que foi possível, pela iniciativa do Ministério das Telecomunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, a abertura da internet ao setor privado para exploração comercial junto à população brasileira. Puxa, esses planos de saúde estão com tudo, hein? Mas eles gostam mesmo de gente saudável, né? Que não dá despesa. Entendi. Assim eles podem jogar os pacientes deles no SUS também, não é? Isso aqui. Os planos de saúde exigem autorização do governo para aumentar as mensalidades de seus associados. Argumentam que estão no vermelho e, sem aumento, vão começar a descredenciar hospitais e médicos. Olha só, eles se enchem de dinheiro. Quando as coisas começam a ficar um pouco desfavoráveis... O governo estuda a implantação de uma grande reforma do Estado brasileiro com a transferência da gestão de serviços públicos para entidades privadas sem fins lucrativos. As organizações sociais,
Uma de suas principais áreas de atuação será a saúde. Era só o que faltava. Querem terceirizar o SUS, passar a gestão para iniciativa privada. E aí, senhor secretário? E o hospital novo? Tivemos a notícia de que ele está pronto para funcionar e que será repassado para uma OS. A Secretaria de Estado garante que será bem melhor do que continuar na gestão pública. Será tudo novinho, uma joia. Que beleza, né? Para o setor público, todas as dificuldades, e para o setor privado, todas as facilidades? É isso aí. Pega um hospital novinho, com equipamentos ainda na garantia, sem uma goteira. Garantem autonomia e salários melhores. E um orçamento próprio maior do que o hospital da rede, sem atrasos. Aí, passam para um OS das suas relações com pouco controle público. E por que não garantem boas condições também para os hospitais da rede pública? Que às vezes precisa de autorização até para consertar o telhado. Não se garante orçamento próprio, possibilidade de contratar mais gente, planos de cargos e salários e mais autonomia de gestão. Parece de propósito. Vocês dificultam a vida do público só para demonstrar como o privado é melhor. E a gente sabe que não precisa ser assim, que pode melhorar. É só querer. E olha, mesmo com todas as dificuldades, há experiências ótimas por aí. O SUS é maior que essas modas. Fora que todas essas OSS já estão sendo questionadas pela Justiça por conta das leis e da Constituição. E aí, senhor secretário? Bom, pois é, senhores. Pensando bem, acho que também temos que nos mexer. O governo anuncia que está mandando para o Congresso o projeto de reforma da Previdência. Depois de conviver com déficits insuportáveis e praticamente falir, a Previdência não pode mais continuar do mesmo jeito. Mas precisava fazer a reforma desse jeito? Alguma coisa precisava ser feita, né? Mas como é que fica a assistência médica nisso tudo? Não fica. O SUS não depende mais dessa reforma. O que se deve fazer é continuar com a implantação do SUS. Doutor, como a iniciativa privada tem reagido ao SUS? O SUS tem muitos inimigos. Para aqueles que usam a doença como fonte de lucro, não interessa um sistema público universal e de qualidade. Que inimigos? A tragédia que foi o PAS em São Paulo, destruindo anos de trabalho, não deverá nunca sair da nossa memória. Mas existem outros inimigos. Talvez mais sutis, mas não menos perigosos. Como, por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. A falta de responsabilidade sanitária de algumas autoridades. Outro risco, a terceirização da saúde para as OSS e a porta dupla de alguns hospitais públicos, onde aqueles que podem pagar ou aqueles que têm planos de saúde são atendidos imediatamente, com balcões e hotelaria diferenciados, restando aos outros, aos demais, ao povo, afinal de contas, a fila de cidadãos de segunda classe. São práticas minoritárias, em alguns casos sendo investigados pelo Ministério Público, mas que deverá receber atenção especial de nossa parte. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Essa semana faz 20 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Muitas de nós estávamos lá. Convidamos o Dr. Alberto para falar dos avanços e dos problemas do SUS numa conversa com a gente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou feliz em estar aqui para conversar com vocês, que são parte da história do SUS. O SUS, hoje, 2006, 20 anos depois, é parte do cotidiano de todos os brasileiros. Desde as ações de saúde voltadas às populações ribeirinhas do Amazonas, até o maior sistema público de transplantes do mundo. Desde ações com experiências exitosas em todo o Brasil e que são referências internacionais hoje.
desde a atenção à saúde até a promoção de pesquisas e novas tecnologias de ponta, da intervenção crítica na formação do profissional até a produção de insumos, vacinas, medicamentos, desde a emergência, o atendimento de emergência, até as ações de maior complexidade, prevenindo epidemias, fazendo vigilância, garantindo a qualidade da água, do alimento, dos remédios, intervindo sobre inúmeros aspectos do nosso cotidiano. O SUS é hoje a mais importante e avançada política social em vigência no Brasil. Sem dúvida nenhuma, porque é uma proposta pública, popular e democrática, que aponta para a justiça social. Puxa, doutor Alberto, a gente fica até emocionada. Mas não é isso que a gente vê na TV e nos jornais. Pois é, as dificuldades são imensas. O orçamento é pouco e as necessidades muitas. Mas veja, o SUS atende a mais de 1 milhão de pessoas por dia. O IBGE, consultando 380 mil pessoas, constatou que de todas aquelas que procuraram os serviços de saúde, 98% foram atendidas. Isso é impressionante. E olha que problemas não faltam. E que mudanças o senhor está notando nas políticas de saúde? O Pacto pela Saúde é um grande exemplo disso. Ele é uma revolução no modo de financiamento e nas responsabilidades dos gestores. São pactuadas metas a serem atingidas, que são medidas e acompanhadas através de indicadores de saúde. Prioridades são pactuadas. Mecanismos de apoio são acionados. Isso muda muita coisa. Vocês, conselheiros e conselheiras, têm que conhecer e acompanhar. E é nos municípios que se desenvolvem as experiências mais interessantes. Doutor, o SUS já chegou nesse hospital da prefeitura? Claro, embora as condições estejam longe das ideais. Mas aqui nós conseguimos atender a toda a população, garantindo o seu direito à saúde. O hospital está se integrando à rede básica. Nossa gestão é participativa. Nós temos um conselho gestor, que em vez de ficarmos esperando as pessoas adoecerem, nós queremos intervir na saúde da população. Dona Francisca, como vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente pode fazer uma entrevista com a senhora, uma outra daquelas? Estamos aqui com a Dona Francisca. Ela é militante do movimento de saúde desde o seu início. Eu tinha menos de 30 anos quando comecei a ir nas reuniões do movimento de saúde. Pelos anos 70. Foi uma luta muito dura, principalmente para nós, moradores da periferia, gente nascida na pobreza. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque o SUS que nós construímos é um projeto vitorioso, é uma conquista, é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Até seus adversários são obrigados a usar seu discurso para ir contra ele. Mas ainda há muito o que fazer. O SUS é mais do que apenas um projeto de saúde. O SUS é um projeto que traz toda uma possibilidade de mudar as coisas. Mudar a forma das pessoas serem tratadas, de se tratarem a si próprias e aos demais, do governo tratar dos problemas do país. Ele é um projeto que traz o futuro dentro dele. E esse momento agora é o momento em que tudo pode acontecer. É um momento de invenção, de criação. É o momento do SUS se renovar, de inventar a si mesmo, de ir além da saúde e ajudar a transformar a sociedade.
Eu acho que duas coisas são importantes que a gente ressalte. Primeiro, era numa época de tensão, por causa do próprio regime militar, né? Então era um trabalho que a gente estava sempre tenso com o tipo de progresso que a gente podia fazer, com o tipo de avanço que nós podíamos fazer, com o tipo de trabalho, né, que pudesse alcançar, por exemplo, segmentos expressivos da sociedade brasileira naquele momento. Em segundo lugar, eu acho que foi um momento de alta criatividade, em função das próprias circunstâncias políticas do momento. Então era um momento de grande criatividade. Eu gostaria de citar um outro exemplo de política importante nessa época, que foi o próprio projeto de Caruaru. O projeto de Caruaru e o projeto de Montes Claros foram projetos que deram início, que foram vanguarda no processo de extensão de cobertura no Brasil. E o projeto de Montes Claros eu reputo como um dos mais importantes para a própria construção do Sistema Único de Saúde. Foi o local onde primeiro se discutiu de forma organizada a organização da sociedade, a organização da população, como controle social do serviço de saúde. Foi o projeto onde primeiro se discutiu os conceitos de acesso, o conceito de universalização, o conceito de regionalização, de hierarquização, o conceito de adscrição de clientela, o conceito de fluxo de atendimento. Então, este projeto foi um projeto importante. Além de trazer também uma nova concepção para a formação de recursos humanos, principalmente naquilo que se referia à formação de pessoal de nível médio e de nível elementar. Então, naquele momento, essas experiências elas foram importantes. Por quê? Porque elas começaram a moldar uma discussão sobre a necessidade de se fazer uma modificação na Lei do Sistema Nacional de Saúde, que havia sido aprovada e promulgada em setembro de 1975, onde você excluía partes importantes da população do acesso ao serviço de saúde. Então, aquelas experiências foram importantes, porque trouxeram essa discussão com pessoas, com sanitaristas, com profissionais de saúde sérios, comprometidos com a saúde da população brasileira, em meio a um cenário político que, de certa forma, tensionava e causava preocupações a esses meios. Mas foi um processo que pôde evoluir de forma bastante significativa. Então, eu considero que a história tem que fazer jus a esses projetos, a estes profissionais e, principalmente, àquele momento em que a população soube não ficar submissa aos ditames do poder central do regime político daquela época. Nós, governos, o governo federal, os governos estaduais, o governo municipal, toda a sociedade civil, todo o controle social, os partidos políticos, todos no momento que busca a consolidação do Sistema Único de Saúde. Avançamos muito, mas nós não temos que nos dar por satisfeito com os avanços que nós conseguimos. Esses avanços de cobertura vacinal como exemplo para o mundo inteiro, o programa de AIDS como exemplo para o mundo inteiro, o programa as ações de transplante como exemplo também para vários segmentos do mundo, a universalização, tudo isso foram conquistas do povo brasileiro, não foi concessão. Foi importante, mas não é para que a gente fique saboreando esses feitos e nos esqueçamos daquilo que nós temos que fazer. Muita coisa nós temos que corrigir. Aliás, eu acho que nós temos que ficar atentos constantemente. Não existe produto acabado na área da saúde. Temos que estar sempre atentos para que tenhamos que estar preparados para avaliar e para corrigir rumos. Essa é a temática, essa é a dinâmica da saúde. E para o futuro, eu acho que nós temos duas coisas num rol de várias outras que nós precisamos de estar atentos, mas duas eu acho que são significativas. A primeira é a garantia de recursos perenes para a saúde, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. Recursos perenes conforme deliberação do Conselho Nacional de Saúde, quando ele define o que ele entende com o Conselho Nacional de Saúde, com a representação de todo o segmento político e da sociedade civil desse país, define o que ele entende porque aquilo que seja classificado como ações e serviços de saúde. Então, aquilo para mim é importante. E a emenda 29 vai dar respaldo para isso. E uma segunda questão que nós temos que estar atentos.
tem que haver sempre uma cumplicidade entre os níveis de governo, a população e servidores que trabalham nesse sistema. Nós temos que ter claro para nós que o primeiro compromisso de todos nós é com a saúde da população. E para a gente fazer isso, nós temos que estar atentos, e eu repito, estar atentos e preocupados em avançar num segmento que eu acho que nós ainda temos muito que avançar, que é no segmento da gestão do serviço de saúde. Tanto do sistema estadual, municipal e federal, quanto também na gestão e na administração das unidades de saúde. Deixar claro, serviço de saúde não é lugar para fazer proselitismo político. Serviço de saúde não é lugar para fazer nepotismo político. Serviço de saúde é lugar para que a gente concentre esforços para prestar um bom serviço para a população que precisa. Não devemos nos esquecer jamais. 145 milhões de pessoas, mais ou menos, segundo dados de alguns pesquisadores, dependem único e exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E é com isso que nós temos que ter responsabilidade. Muito bem. Então, essa história começou lá na década de 60, uma década difícil, nas periferias da Zona Leste. Nós éramos um grupo de senhoras de um clube de mães, e a gente já perguntava por que a gente não tem aqui acesso a um centro de saúde. O que seria melhor, um centro de saúde ou um pronto-socorro? Nós fomos procurar ajuda de pessoas que tinham a informação. Por quê? Por que a gente não tinha? E o que seria melhor a gente lutar? E nós tínhamos ali, próximo a nós, uma favela, que tinha muita criança carente. As crianças lá morrendo por falta de atendimento médico e tudo. E a gente começou a ver aquilo, né? E passando fome. Aí começamos a conversar e discutir o que a gente poderia fazer para ajudar, né, as crianças, o pessoal. A gente viu que não tinha nada no nosso bairro nessa época, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Eu me lembro que eu puxei muita água no poço, puxava no sarilho lá água no poço, para lavar para 7 crianças, meus filhos, né, que eu tinha 7 filhos. Então, nós vendo tudo isso, nós começamos a discutir e procurar reivindicar, fazer uma reivindicação, né? Nessa época a gente não tinha nem condições de alugar um ônibus para ir lá na secretaria. A gente fazia, tinha pessoas que doavam uma garrafa térmica, uma coisa... Panela de pressão. Panela de pressão, a gente fazia uma rifinha para arrumar o dinheiro. Foi muito duro. E a perseguição, porque era a época do regime militar, né? E a perseguição dos militares, né? Dos grandes, né? Que batia na turma, prendia. Foi muito duro mesmo. Mas nós levamos para frente e conseguimos um centro de saúde. Nós tínhamos as reuniões que a gente chamava comissão de saúde. Deixamos de ser grupo de mães e formamos uma comissão de saúde. E quando a gente queria ir no posto de saúde, nessa altura a gente já tinha o posto de saúde. Nós tínhamos dificuldade de entrar dentro do posto de saúde, a gente tinha dificuldade de discutir com os funcionários. E aí nós conseguimos informações que existia um conselho de saúde. E esse conselho, ele tinha poderes. Só que o conselho, ele era formado, era na cidade de Mauá, o primeiro conselho. E esse conselho era formado por entidades. Mas a gente não queria um conselho de entidades, nós queríamos um conselho de dona de casa. E nós conseguimos mudar e fazer um novo estatuto. Mas isso, assim falando, é fácil, mas não foi fácil.
que nem a Zuleide fala, a gente tinha que fazer viagem, tinha que ir na secretaria, tinha que discutir com o Walter Lezer. Naquela época, quem era o secretário era o doutor Walter Lezer. E a gente ia discutir com ele, mas nós queremos formar um conselho de donas de casa, de pessoas que se interessam pela unidade. E a gente foi discutindo, fizemos um estatuto, a gente foi procurar a colaboração de algumas pessoas que tinham as informações, como que a gente podia escrever um estatuto. Aí a gente perguntava para a pessoa, né, se ela estava de acordo, que nós íamos fazer o conselho, que o conselho ia ajudar, ia trabalhar junto com o posto. Então a gente dava relação de nomes, né? Por exemplo, eu sou pessoa tal. O senhor gostaria de votar em mim? Aí a pessoa votava, a dona da casa também votava, ou a pessoa que estivesse na casa. E teve, assim, uma votação muito expressiva, sabe? Por exemplo, teve pessoas bem votadas. O que deu tempo para a gente trabalhar naquele dia, a gente pegou de votos, né? Porque não foi assim 1 dia, 2 dias, 3 dias. Foi um dia só, né, Zilmídia? Foi. Que eu me lembre. Foi. O primeiro então, conselho saímos, foi. assim, a campo, e pegava em todas as casas. Eu fui em todas as vilas ali perto, peguei bastante voto. E a gente, depois foi a votação, todo mundo fez a relação de tantos votos, tantas pessoas pegaram tantos votos. E aí foi formado o conselho, né? Foi assim nessa base. Dali surgiu o asfalto, que não tinha, não adiantava um posto de saúde se não tinha asfalto, se não tinha assim esgoto. Aí começamos a lutar. Aí eu fazia o levantamento, eu saía na rua, né, via e conversava com outra pessoa a gente ia passando. Vou passar para outra parte. Formava aquele grupo, né, que era no asfalto, no telefone, de tudo. E aí o conselho foi muito bom. O pessoal começou a entender, aqueles que não aceitavam. Às vezes ia em casa, olha, eu errei, eu não queria aceitar, mas agora eu vi como é importante. E daí a gente começou e, olha, foi 30 anos, porque não foi fácil a gente conseguir tudo isso que a gente conseguiu. Quando a gente lá do Jardim Nordeste, a gente ia na secretaria, nós fomos uma vez e nós encontramos no elevador, nós encontramos o Parque Bristol, nunca me esqueço. O pessoal do Parque Bristol, que é um bairro totalmente longe da gente. E eles foram fazer a mesma coisa que nós. Depois a gente soube também que em São Mateus tinha também comissões de saúde, pessoas que também queriam eleger conselhos. E como que a gente ia fazer, né? Um bairro tão longe, outro tão longe. Aí nós falamos assim, a gente tem que ir junto. Por que não? E o secretário, sabe o que ele fazia? Ele jogava um bairro contra ele. Falava, não posso atender vocês que estou atendendo outro bairro. Aí nós falamos, mas é assim, outra vez a gente vai vir todo mundo junto, quero ver ele falar isso. E a gente foi aprendendo como lidar com essa situação, como que a gente ia ter mais sucesso. E foi nisso que a gente começou a se unir. Foi aí que as comissões de saúde dos bairros, elas começaram a se juntar. A gente nunca mais foi na secretaria um bairro sozinho, a gente ia a vários bairros. Cada vez foi aumentando. E os outros bairros que viam que a gente estava tendo sucesso, porque começou a chegar médico nos nossos postos de saúde, começou a chegar os equipamentos que a gente reivindicava, eles também começaram a vir. Então nós formamos uma reunião mais de região, depois foi... E com isso que foi aumentando. O primeiro conselho foi do Jardim Nordeste, depois o próximo parece que a gente elegeu uns 5 conselhos, depois já foi 18 e foi por aí afora. Eu me lembro que nós chegamos a atingir 100 e tantos conselhos de saúde, né? A luta do SUS, ela vem quando a gente começou a perceber dentro das unidades de saúde as necessidades que havia. E sentimos também a falta de organização do serviço, mesmo tendo essa quantidade imensa, né, de unidades. Imensa não, falta muito ainda, mas para a gente era uma conquista e a população, assim, o pouco que ela ganha, muitas vezes, ela agradece, ou muitas vezes ela fica sensibilizada também. Então, o que aconteceu? A gente começou a luta assim, ó, cada governo que entrava, ele acabava
organizando o seu serviço, da sua forma, da sua política, da sua plataforma de governo, e a gente começou a pensar qual era a forma que para a gente era melhor. Então tinha discriminação. Quem tinha a carteira assinada passava numa unidade de saúde, no INSS. E nas unidades de saúde só tinha aquele atendimento básico, então você não tinha muito, a população ainda não tinha emprego, não tinha carteira assinada. Então eu acho que a conquista assim, começou por essas questões. Quando a gente veio discutir o SUS, é para não haver mais exclusão, não haver mais essa questão de que assim, olha, não dá para alguns ter um atendimento, alguns ter direito e os outros não têm. Então partiu pela questão do direito. Então todos têm direito. E o SUS, por ser um sistema único de saúde, foi aquele que a gente mais investiu. Então assim, o SUS para nós é uma conquista do brasileiro, né? O brasileiro conquistou o SUS, porque o SUS ele também não pode ser de algumas pessoas, o SUS é do povo, né? Porque ele foi uma conquista. Mesmo o SUS também não pode ser partidário, o SUS tem que ser uma política de Estado, porque cada governo que passa, com todos esses anos que eu venho acompanhando, cada governo que vem, né, que senta lá, pega a sua pasta de governo, ele muda totalmente a política, da vontade dele ou da vontade do seu partido. Então, portanto, a minha opinião é que o SUS não pode ser uma bandeira partidária, ele tem que ser uma política de Estado, para que todos respeitem, para que todos tenham o direito que já está conquistado, né? Em 1992, eu fui convidado para fazer um filme sobre a história das políticas de saúde pelo CEFOR, o Centro de Formação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo. A ideia era fazer um filme que mostrasse o desenvolvimento do processo das políticas de saúde ao longo da história brasileira. No entanto, naquela época não haviam muitos recursos para a realização desse filme. Nós realizamos o filme em uma TIC, né, em vídeo uma TIC, e ele ficou, o resultado, embora do ponto de vista de conteúdo tenha sido interessante, o resultado plástico, do meu ponto de vista, não ficou lá essas coisas, né? No entanto, o filme fez um grande sucesso entre os trabalhadores da saúde. E, para minha surpresa, o filme começou a ser utilizado em vários lugares do Brasil. 12 anos depois, eu fiquei sabendo que esse filme era utilizado quase que no Brasil inteiro, em cópias de cópia VHS, algumas delas já quase sem que a imagem conseguisse ser vista. Mas ainda assim era utilizado em faculdades de medicina, em outras faculdades relacionadas com a saúde e, sobretudo, era muito usado pelos militantes do movimento de saúde. Diante disso, realizar uma nova versão do filme era um projeto extremamente interessante. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão Participativa, se interessou, daí surgiu o projeto desse novo filme. A ideia do novo filme era recontar a mesma história que tinha sido contada no primeiro filme, né, mas recontá-la com mais recursos de produção, né, de uma maneira melhor e cobrir o período que nos distancia do primeiro filme, de 92 a 2006. Né? Dessa forma, o filme, que originalmente tinha 45 minutos, passou a ter 1 hora de duração. Peraí. Eu dou 1, 2, 3... E aí, Renato, vamos lá? Ação!
filme Políticas de Saúde no Brasil é basicamente um filme didático, um filme para ser utilizado no movimento de saúde, né, pelos trabalhadores da saúde, pelos militantes da saúde, um filme para ser utilizado nas escolas de medicina e outras escolas de formação dos trabalhadores da saúde. E nesse aspecto ele tem uma característica muito próxima à do documentário, ou seja, ele precisa contar, né, a história das políticas de saúde desde o começo do século XX até 2006. Então ele tem que contar em 1 hora 106 anos de história das políticas de saúde. Nós achamos que fazer um documentário tradicional, simplesmente com material de época, narração off e coisas do gênero, seria tedioso. A gente iria acabar fazendo um material que não ia despertar muito interesse do público. Por isso, a nossa escolha foi a de construir um documentário cuja narrativa é feita com os recursos da ficção. Ou seja, o filme é uma reconstrução ficcional das principais linhas de desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, articuladas com os principais momentos da história do país nesses 106 anos. E isso é feito de tal forma que ele não tem uma narração única, mas ele é narrado por diversas vozes, de diversas origens sociais e de diversos personagens que se articulam no desenvolvimento dessa história. Bem legal aquela frase, né? Assim. Tem que falar bem alto. Bem alto. Tá no ar a TV no Brasil. Um outro elemento que a gente trouxe para tornar essa narrativa mais ágil foi a de vincular essa narrativa aos meios de comunicação existentes em cada época. Dessa forma, no começo do século, em 1900 a 1930, o meio de comunicação dominante era o jornal, né? E então nós vamos ter como personagem nesse período o jornaleiro que grita as manchetes e o próprio jornal impresso com suas manchetes. No período seguinte, de 30 a 45, o elemento dominante é o rádio, né? Então a transmissão e a recepção do rádio vão ser personagens, narradores desse filme. No período posterior surge a televisão, primeiro em branco e preto, depois já na década de 70 a televisão adquire cores, a televisão se desenvolve, fica mais sofisticada e finalmente nos anos 90 aparece uma nova forma de comunicação que é o computador e a internet. Acresce-se a elas mais uma, que se tornou necessária por causa do surgimento de um novo interlocutor a partir dos anos 70, que é o Movimento Popular de Saúde, e como o Movimento Popular de Saúde não estava nem no rádio, nem na televisão, nem nos jornais, nós utilizamos o cinema independente, uma equipe de realização do cinema independente, como uma outra forma narrativa para poder incluir esse personagem que de outra forma não teria sua voz dentro do filme. Caceta! Esse material
ele não é que está aprovado ou rejeitado, ele passa a ser um instrumento de debate, um instrumento de luta que a gente coloca na mão dos movimentos sociais, na mão do movimento popular, na mão daqueles que têm um compromisso pelo SUS, com a saúde, pela mudança, né? O filme é altamente provocativo, vocês perceberam isso, né? Ele abre, eu percebi isso na segunda, a gente convida, aliás, a esse filme ser visto várias vezes, ele tem as sutilezas, aí aqui fica a grandiosidade do artista, né? Mas é um pouco isso, né? As sutilezas, são coisas que a gente só consegue perceber na segunda, na terceira, na quarta mirada, né? O filme começa dando uma descompostura no mito do Oswaldo Cruz, né? Quer dizer, Oswaldo Cruz, né? Esse ícone, né? Da nossa saúde pública, ele em segundos, né? Está imerso no meio da revolta da vacina, de práticas completamente autoritárias, de prostitutas pobres sendo expulsos, né? Do Rio de Janeiro, mostrando a face violenta, né? Da saúde pública, que o que a gente, né, quis marcar nesse filme é uma marca que permeia, de certa forma, as práticas de saúde até o dia de hoje. Revistas mudadas, quer dizer, atualizadas, né? Mas ainda tem raízes, né, desse autoritarismo sanitário, né, do começo do século, nos dias de hoje, aqui presentes. Então, eu acho que a capacidade que esse filme abre de levantar questões, de levantar lebres, de botar bolas, né, eu acho que é a maior oferta, a maior forma, né, de se juntar a saúde com o cinema, quase uma coisa bela, né, uma coisa bonita que está acontecendo. E eu acho que ela tem um futuro estupendo, né? Essa perspectiva da saúde foi se transformando até que, a partir da Constituição de 88, ficou claro que a saúde passava a ser um direito do cidadão e um dever do Estado. Houve uma inversão. Aquilo que, no começo do século, era um dever do cidadão, passou, a partir da Constituição de 88, a ser um direito do cidadão. E aquilo que era imposto pelo Estado no começo do século XX, passou a ser um dever do Estado para com o cidadão. Eu creio que a grande distinção que a gente deve fazer aí é de que, nesse período final do século XX, os protagonistas da transformação das políticas de saúde no Brasil, num certo sentido, se diluíram num movimento coletivo. E eu acho que isso é extremamente importante e o resultado disso, né, que é a luta pelo SUS e o que vem se tentando fazer nesse sentido para democratizar a saúde, é um resultado extremamente interessante. É finita la comédia. A minha relação com esse filme tem várias vertentes. Uma primeira é a questão da atividade docente. Como professor de universidade na área da saúde, sempre senti falta desse instrumento didático, dessa possibilidade de contar a história de uma forma ilustrada, não somente com cenas de época, mas também ficcionais, e com a dinâmica da utilização dos recursos de comunicação da época. Então,
quando eu assisti a primeira vez o filme, eu já estava afastado da Unesp de Rio Claro, e aí eu já tinha feito muitas classes dormirem, né, contando a história, com slides, e então descobri o filme, mas o filme que estava desatualizado, e justamente estava trabalhando lá no Ministério com a gente o João Palma, que tinha sido a peça fundamental para a primeira versão do filme em 92. Então a oportunidade de refazer o filme, complementar a história do SUS, e agora utilizando essas novas técnicas de imagem, foi uma satisfação muito grande. Nós fizemos um debate, por exemplo, lá no Ministério da Saúde, onde ficamos sabendo que o filme, mesmo com os problemas de cópias, foi utilizado e tem sido utilizado o antigo em todos os lugares do Brasil para várias finalidades, tanto cursos de profissionais de saúde quanto para conselheiros e para o movimento social que luta por saúde. Agora, o filme ele tem uma finalidade didática clara, mas ele não é só um mero instrumento didático, né? Ele também é uma peça artística, ele é também uma obra que deve ser vista por qualquer brasileiro. Porque, na primeira metade, por exemplo, ele resgata momentos históricos do país, com cenas de arquivo, reproduz alguns momentos históricos da história da saúde, com a história do Brasil, e isso qualquer cidadão precisa conhecer, né, esse olhar sobre o período histórico. E o período mais recente, que tem menos essa carga histórica, mas tem muito vivo o que tem acontecido agora, e traz para a cena muitos autores e atores desse processo. O SUS não é obra de uma pessoa, de uma instituição, é obra coletiva, e o filme traz isso muito claramente. Isso é gratificante, né, a gente poder, hoje, estando no Ministério da Saúde, estar completando esse processo de revisão do filme e a possibilidade, inclusive, de contar a história da saúde no Brasil para a América Latina, para o mundo, né, num acerto que nós estamos fazendo com a Organização Pan-Americana de Saúde para que ele possa ser legendado, distribuído na América Latina, distribuído nos países de língua portuguesa e mesmo de língua inglesa. Então, a possibilidade de termos um filme que resgata a história da saúde pública no Brasil, para e passo com a história do Brasil, com seus aspectos econômicos, políticos e tal. Certamente o filme terá quem discorde de um ou outro, ou de vários aspectos, mas ele tem essa finalidade. Ele tem o papel de instigar o debate. Ele não traz uma verdade acabada, é um olhar, é uma visão importante, eu diria majoritária, mas ele permitirá, seja nas universidades, seja nos cursos para conselheiros, o debate, trazer a história que outros autores e atores também construíram. E fazer a complementação com outros materiais didáticos. Eu citaria como exemplo o painel de indicadores do SUS, que também produzido lá pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Aliás, algumas informações do painel constam do roteiro do filme, nesse período mais recente, né? Na cena final, quando faz um certo balanço da saúde, o doutor Alberto utiliza textos do painel, quando fala do Pacto pela Saúde, quando fala da importância do SUS invisível, né, que é representado pela vigilância sanitária. Isso tudo está presente e eu gostaria, então, de que o painel também fosse um elemento complementar e que todas as universidades, escolas técnicas e entidades que produzem conhecimento possam também utilizar esse material didático. Como o livro sobre a construção do SUS e a reforma sanitária, recentemente lançado também pelo Ministério da Saúde, e tantos outros artigos, publicações, debates em congressos, enfim. Essa história deve ser contemplada, deve ser acrescentada ao debate do filme. Portanto, eu vejo o filme sendo utilizado ao longo de um curso de saúde, né, seja num primeiro momento ele na íntegra, né, na história do século e pouco de história de saúde do Brasil, e depois nos seus capítulos, utilizando então segmento por segmento, fazendo o debate, o confronto com essas outras visões. E
Também é emocionante ver essa história. Eu, toda vez que vejo o filme, fico com os olhos lacrimejando, porque eu vivi também esse período, né? Seja no período da reforma sanitária, representando o Ministério do Trabalho, estar presente na 8ª conferência, né, na época como secretário no Ministério do Trabalho, na área de Segurança e Medicina do Trabalho, tentando trazer para o âmbito do SUS a questão da saúde do trabalhador, que foi também uma luta coletiva. Depois, antes disso, a implementação das experiências municipais, como aconteceu em Campinas, e o que aconteceu depois como gestor municipal, representando os municípios no Conselho Estadual. Enfim, esses últimos anos da história, a gente está junto ali. E a fala final é uma fala, né, de um personagem do filme, aquela senhora, né, que começou jovem no movimento, como tantos de nós que hoje estamos contemplando esse período, e que ela fala: o SUS está em construção, a gente tem que inventar, a gente tem que avançar. E é exatamente essa a finalidade do filme, permitir que todos aqueles construtores que não tiveram ainda oportunidade de participar sejam agora incluídos, estão todos chamados a completarmos a história do SUS. Permanentemente, desde que o país foi descoberto, há uma luta entre aqueles que defendem um sistema privado, que é a lógica do mercado, do lucro, quer dizer, a doença como fonte de lucro, e aqueles que defendem um sistema público universal. Quer dizer, a grande vitória foi que em 88 a gente conseguiu institucionalizar essa luta política, quando se coloca na Constituição os princípios da universalidade, da integralidade, e cria um sistema que, embora ele não seja o sistema único nacional, que era o que se pretendia, porque para garantir o princípio da integralidade, da universalidade, um sistema com a participação da comunidade, né, com controle social, tivemos que, na negociação, que ceder e permitir ainda um sistema paralelo, complementar, que é o sistema da lucratividade, que é hoje onde se espera basicamente a saúde suplementar. A lógica dela é do mercado, a lógica é do lucro, né? E que tem a exploração do trabalhador, porque quem ganha em cima disso são as empresas de medicina de grupo, os seguros privados de saúde, que faturam, previsão aí desse ano 2006, cerca de 35 bilhões de reais são arrecadados nesse processo todo, né? Então, o embate permanente e aí a necessidade, acho que esse filme ele nos ajuda nesse processo de mobilização, de luta permanente, para garantir e continuar com o sistema. Porque a todo momento existem as tentativas de voltar à lógica da doença como fonte de lucro, que é o que ocorre na maior parte dos países, inclusive da América do Sul. A Europa é comum, Estados Unidos, né? Então, esse sistema que foi criado da perspectiva da universalidade, de um sistema que você não precisa apresentar nenhum documento para ter direito ao atendimento, esse é um sistema que, para ele continuar, a população tem que bancar, tem que assumir como uma conquista dela, permanente. Porque você se recorda, num passado recente, ainda no governo do Fernando Henrique, encaminha para o Congresso uma proposta de mudar o artigo 196, que fala que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então ele tenta mudar esse direito, dever do Estado. E aí, graças à mobilização da sociedade, que retirou essa proposta. Então, mesmo estando inscrito na Constituição, exigindo um quórum qualificado, 2/3 para votar as propostas que lá são debatidas quando se vai alterar a Constituição, é um país onde a vigilância tem que ser permanente. E o filme tem esse papel.
gente manter viva essa chama da defesa de um patrimônio nacional, que é o SUS, que só foi possível concebê-lo e garanti-lo passados 488 anos da descoberta do país, em 1988. Vê o quanto é forte, o quanto são fortes as forças que fazem, quer dizer, puxam para que o sistema caminhe na lógica do lucro, da organização, o capital, né? E esse processo ele tem que ser muito vigiado. Acho que essa é talvez a maior contribuição que a gente pretende que esse documentário, que esse filme ele pode trazer, é que você coloque lá junto à comunidade, nos conselhos de saúde, nos movimentos dos trabalhadores, movimento sindical, um filme que a todo momento, se você assiste, você acompanha a história política do país e a luta por um bem maior, que é lutar pela vida. Garantir um sistema da forma que se concebeu e como a gente quer que ele se implemente, é você estar lutando pela vida. Porque é um sistema que, quando ele falha, as pessoas morrem. Quando ele falha, você tem sequelas, muitas vezes irreparáveis. Daí a importância dessa luta permanente. Um aspecto importante no SUS atual é essa evolução que o governo, o Poder Executivo, adotou, tomando para si uma responsabilidade em apoiar, em realizar práticas de gestão para o controle social, para a participação social. A participação social é um princípio do Sistema Único de Saúde e ela foi fortemente implementada nos anos 90 por meio dos conselhos e das conferências. No entanto, apesar de ter sido implementada, inclusive sendo obrigação do gestor municipal e local no repasse, quando ele repassa recursos, quando o nível federal repassa recursos para essas esferas da gestão, nunca o poder público tinha realizado uma ação de apoio, de gestão a esse processo de participação social. É um aspecto importante essa relação de Estado-sociedade, mais que governo e sociedade, de Estado e sociedade que se dá por meio dos conselhos. Nós temos hoje, por meio dessa iniciativa, uma grande esfera, um grande volume de trabalho a se realizar. O governo atual cria a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa com o sentido de qualificação da gestão e no componente da participação social gerar uma estrutura de apoio à gestão participativa, uma estrutura que dê conta de identificar os problemas e intervir para qualificar esse processo no que diz respeito ao poder público, não é? É claro que o movimento social que vem participar da saúde deve, por si só, fomentar e politizar o debate sobre direito à saúde, de sorte a qualificar também a demanda que é trazida por esses segmentos, né? O poder público ele tem a obrigação de dotar de infraestrutura, de qualificação, esses conselhos, né? E até hoje, até o início desse governo, nunca tinha tido nenhuma ação explícita do Ministério. Começamos a realizar esse trabalho por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que foi produto, é importante lembrar, do tirocínio de um grande sanitarista, que é o orgulho de todos nós, que é o companheiro Sérgio Aroca, que foi quem teve a brilhante ideia de propor isso ao governo Lula e ser, inclusive, o seu primeiro secretário dessa Secretaria de Gestão Participativa. Sérgio Aroca, lamentavelmente, não ficou conosco muito tempo. Eu tive a honra de ser convidada por ele para integrar a sua equipe e tenho mantido esse compromisso até o final do
do governo, estando nessa secretaria, contribuindo um pouco para a consolidação de parte do sonho que construímos juntos, que é esse compromisso, né, do governo avançar no controle social e na participação social. Isso é importante, porque a gente acredita que quando a gente não decide só, a gente decide melhor. Quando decidimos com participação, a gente corre o risco de acertar mais. E, por isso, a gente aposta tanto na gestão participativa.